estava aqui tentando ler as músicas, qual é a próxima? Eu não consegui enxergar nada. Agora eu queria chamar aqui essa pessoa aqui também é nossa intercessora. Nos abençoa tanto, me abençoa tanto. Ela aceitou nosso convite, né, para estar trazendo uma palavra hoje para nós, para vocês. Cadê ela? Eu estou procurando. Ela é pequenininha, mas o Senhor te vê, né? E nós também, Nilza. Essa bênção para nós. Eu vi. A nossa Carminha é uma inspiração para nós. Verdadeiramente, às vezes, a gente se acha alguma coisa. E quando a gente olha para alguns irmãos, a gente vê que a gente é menorzinha do que a gente pensava. Eu vejo na Carminha, tem algumas pessoas aqui na igreja, e elas são para mim tanta inspiração que elas nem imaginam. Às vezes elas nem sabem, né? Eu já falei isso para a Joanete, né? Já falei isso para a Carminha, tia Carmen para alguns, né? Mamãe para alguns. É tão bom ver aqui o Jonas, que foi o professor da escola infantil do meu filho. Nossa, eu tinha tanta confiança de deixar o meu filho com o Jonas. Ele ensinou tantas coisas para o meu filho. O Jonas nem imagina como ele foi importante para a nossa vida. Então, irmãos, falei com o pastor Henrique por que ele veio hoje, porque assim, nem pensava no pastor Sandro, eita, tem ele, pastor Sandro, logo os dois de cara assim para mim. Irmãos, eu aceitei o desafio por amor a Carminha, né? Por amor a Deus, porque o Senhor permite que a gente traga uma palavra, porque Ele quer assim, né? Nós estamos no comando do Espírito Santo. E como ela deu o tema, irmãos, me perdoem que eu trouxe uma versão diferente, porque eu estou acostumada com essa Bíblia. Esses dias eu vi a Ismael Ingles falando que ela não consegue estudar em outras Bíblias a não ser a dela, não consegue ler a não ser a dela, e se eu pegar qualquer outra Bíblia eu vou me perder. Então, é nessa que me perdoa, mas a versão é essa. Isaías 52, versículo 7, que é o tema. Nós não vamos pegar muito tempo, não podemos perder, porque a Carmen deu de 20 a 30 minutos. Então, Isaías 52, versículo 7, que diz assim: como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, porque a Laurinha já clamou, Senhor, também pela palavra que vai ser anunciada, vai ser pregada aqui hoje. Meu Deus, o Senhor é o autor dessa palavra. Não permita, Senhor, que ela seja apenas um discurso, ó Deus, mas que seja, Deus bendito, a Tua vontade em nosso meio, preparando, Deus, os nossos corações, para que a Tua palavra seja registrada, Senhor, e venha produzir o fruto esperado por Ti. Em nome santo do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Amém, Senhor. Mas além desse versículo tema, né? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha para onde Ele foi. Quando Ele vem, para que Ele vem, para quem Ele vem e como Ele quer nos encontrar quando Ele vier. Então, lá em João capítulo 14, João 14, versículo 1, diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe.
Jesus preparando os discípulos, né, para algo que ia acontecer. E ele disse: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Então, para que ele foi? Para vos preparar lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse: vós, eu, sabemos para onde ele vai, para onde ele foi, e conheceis o caminho. E aí Tomé indagou: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no versículo 12, ele diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porém eu vou para o meu Pai. Então, para onde ele foi? Para o Pai. E ele diz que ele retornará. E ele retornará para nos buscar, ele está dizendo que ele nos levará, e ele diz assim: vos levarei para mim, voltando ao versículo 3, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Coisa mais maravilhosa do que essa? E aí, quando ele diz isso, chega o momento, já aconteceu o que ele falou aqui, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles quem? Aos discípulos, a quem ele tinha falado, tudo aquilo que falou no capítulo 14. E deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Já está aí ressurreto. Aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguido e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, depois de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí a gente lembra lá daquela promessa de Joel, né? Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Foi o que o Senhor profetizou, né, usando Joel. E acontece aqui, lá na frente um pouquinho, lá em Atos 2. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel, a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, não compete a nós. Não tem data. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, sem que o povo esperasse, sem que aqueles discípulos esperassem, foi de repente, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Não tinha motor, não tinha asa, não tinha nada, todo mundo conversando com ele. De repente ele é elevado ao céu. Imagina, a gente lê tantas vezes, mas a gente não se põe lá. Imagina a gente lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava conversando, ensinando a gente. De repente, o homem não foi arrebatado como, foi transladado como Elias, não foi? Que só Eliseu viu. Os profetas que estavam ali tudo curiosos não viram, né? Não foi
arrebatado como Enoque? Não foi. Ele foi elevado na presença de todo mundo e subiu aos céus até uma nuvem cobriu. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Além de ver aquela maravilha, aquele sobrenatural de Jesus, vem 2 homens vestidos de branco e fala com eles. E aí os 2 homens dizem assim para eles: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Sem que você espere. Eles não esperavam. Jesus tinha falado para eles. Jesus tinha avisado para eles. O nosso Deus não faz nada sem avisar primeiro para nós. Nós, simples mortais, imperfeitos, homens imperfeitos, cheios de defeito. Mas ele falou com o amigo dele, Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ele primeiro, antes de acontecer qualquer coisa, ele avisa os profetas, seus servos, os profetas. E ele diz também em Mateus capítulo 25, versículo 14, que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o amam. Então, Jesus preparando eles. Aí vamos ver lá para Mateus capítulo 14, capítulo 24. A vida do Senhor Jesus será marcada por muitos sinais. Né? Aqui está dizendo que o noivo vem. Que a igreja chama, vem. A igreja vai ser perseguida. Eu gostei da caravana para Israel. Eu gostei daquela caravana. Gostei daquela caravana. Também gostaria de uma caravana dessa. Não agora, né? Mas direto para o céu. Então, Mateus capítulo 24, Jesus fala que vai ter muitos sinais. 24, do versículo 3 em diante. Diz assim o versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, viu lá? No Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram. Lá em Lucas diz quem foram os discípulos. Pedro, Tiago, João, no barquinho, Pedro, Tiago, João e André. Perguntou em particular para Jesus, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Eles estavam lá contemplando aquela magnífica construção, né? Então Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra de toda aquela construção. E aí eles disseram, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vida? Já mudou de conversa. Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus virá e haverá um fim. O fim vem. Sinto muito te dizer. Nós estamos em festa, nós estamos dançando, precisamos dançar. Precisamos bater palmas. A igreja que é acostumada a bater palmas por tudo, glória a Deus. Alguns também não entendem. Visitantes às vezes não entendem porque nós batemos palmas para tudo. Aplaudindo, adorando a Deus com nossas palmas, com adubos, com danças. E eu hoje estava lembrando nesse Salmo 150 o tempo todo. Então aqui ele continua dizendo. Então Jesus lhes revelou. Cuidado que ninguém vos seduza. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão a muitas pessoas. Vocês vão ver que de acordo com o que eu falei nos versículos, ele está falando de intensificação. Então ele está dizendo aqui que muitas pessoas vão dizer que eu sou o Cristo. Você pode dizer assim, mas irmão, eu não ouço ninguém em nenhum lugar dizer que ele é o Cristo. Pois nos nossos dias tem pessoas que estão dizendo que é o Messias lá na Rússia. Um homem chamado Sergei Toropin. Tem outro, Michael Traverse, se não me engano o nome, lá nos Estados Unidos. Nós tivemos aqui o Henrique Cristo, né? Em Israel surge de vez em quando dizendo que é o Messias, eu sou o Messias, aí ficam os rabinos lá em pavorosa, achando que o Messias está em Israel. Lá no Japão também tem Messias. Então, nos nossos dias estão se intensificando
falsos cristos. E aí vem assim, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Quando Jesus disse isso, não tinha ainda guerra mundial. A primeira e nem a segunda, que foi no século XX. Não faz muito tempo que as coisas estão se intensificando. Veio a primeira e depois veio a segunda. E não era rumor de guerra, era guerra mundial. Continuando. E aí ele vem e fala assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis. Aí vem o versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hoje nós temos aí Israel com Hamas, hoje nós temos a Ucrânia com a Rússia já entrou quietinha, já foi lá e tomou a Geórgia, né? Nós já estamos ouvindo rumores de guerra aí da Venezuela e com a Guiana, e por aí vai, e isso nos nossos dias, fora a Síria que continua de guerra em guerra até hoje, que ninguém mais comenta, fora o Iêmen que está em guerra, a China ameaçando Taiwan e por aí vai. Isso são os nossos dias que nós estamos vivendo. Às vezes, a gente não percebe que as coisas estão se intensificando. Lá em Lucas fala sobre pandemia. Alguém aqui já tinha vivido pandemia antes da Covid-19? Eu nem sabia a palavra pandemia, o que era. A gente ouviu falar de epidemia, o ebola foi só na África. Mas o Covid-19 foi no mundo inteiro. Foi pandemia. Até 2005 eu nunca tinha ouvido falar, eu tenho 60 anos. Até 2005 eu nunca tinha ouvido falar em tsunami. Teve tsunami em 2005 na Indonésia, teve tsunami no Japão, e diversas vezes acontece que o mar se levanta, né, algumas vezes até aqui no Brasil e até aqui no Rio de Janeiro não tsunami, mas o mar revolto. E aí vem, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Abalos sísmicos é um em cima do outro. Terremotos aqui e ali, terremotos graves, nas Filipinas, no Chile, foi no Haiti, com muitas mortes. E isso não foi lá no século retrasado, foi nos nossos dias, né, que aconteceu. Por aí vem o 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Quem é mulher sabe. A dor começa fraquinha, e ela vai se intensificando, forte, até que você começar a gritar, e depois vem a principal dor, que é a hora de dar luz. Então, assim como a mulher grávida sabe que vai chegar a hora dela, da mesma forma. Aqui nada, isso é só o princípio das dores, vamos ficar tranquilo, e que é só o princípio das dores. Mas Jesus está dizendo aqui, cuidado, ele está nos dando um alerta. Aí vem o versículo 9, então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. A gente não entende muito disso, porque nós não vivemos num país onde há perseguição, mas hoje, na Argélia, vilarejo inteiro tem sido dizimado por causa do nome do Senhor. O grupo islâmico tem entrado em vários lugares na África, tem dizimado pessoas por causa do ódio do nome do Senhor, contra o nome do Senhor. O grupo mais tem como lei, estatuto deles, dizimar o povo do livro, o povo de Israel. Então não é só Israel, não, é o povo do livro, o livro é Ezequiel. Tem dura Bíblia. Continuando, nessa época, aí Jesus fala assim, nessa época, muitos ficarão escandalizados. Então ele falou que haveria terremoto em vários lugares, rumores de guerra em vários lugares, né? Aí ele disse que haveria muitas pessoas dizendo que é Cristo, e agora ele está dizendo que nessa época muitos ficarão escandalizados. Então, muito, vários, é o quê? Advérbio de intensidade. Se eu ainda estou certo no português que eu estudei lá atrás. Trairão uns aos outros e serão odiados mutuamente. Isso nós vivemos até na política. A direita conservadora odiada porque é conservador, porque é fundamentalista. Por aí vai. Não vamos entrar nesse pé.
Então numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos, surgirão e enganarão a muitos. Olha aqui, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mais uma vez, intensificação. E por causa da multiplicação, olha aí como que Jesus fala de intensidade. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará o fim. E aqui agora, irmãos, eu vou no versículo 33, pulando, vamos lá no versículo 33. Da mesma forma, vós, quando vide todos esses acontecimentos, todos esses sinais, sabei que ele está muito próximo. Nós não estamos dizendo que até que ele venha. Sabei que ele está muito próximo. Não tem data, mas tem sinais. Está às portas. E aí vem o versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E aí, o 37 diz: como aconteceu nos dias de Noé, Jesus avisando para nós, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando, se oferecendo sem matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Tem algum erro nisso? Comer, beber, casar e se dar em casamento? Nenhum. O problema é a distração. As pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Vamos imaginar aqui. Noé levou aquele tempo todo construindo uma arca. Até hoje a engenharia fica abismada da época como eles fizeram. Foi apenas 4 homens, Noé e seus 3 filhos. Construiu uma arca daquele porte. Diante de todos os animais, porque não é possível que ninguém tenha visto aqueles animais todos vindo de tudo quanto é lado, um casal de animais, e entrando dentro da arca, e ninguém parou para pensar, tem alguma coisa diferente. Vamos raciocinar, vamos ficar percebido, porque assim, até essa loucura de Noé construir essa arca desse tamanho, até que vai. Agora, os animais, sem ninguém comandar, sair todo mundo dos seus lugares e vir um casal, pequenos e grande porte, médio porte, todos eles entrarem na arca. Pior, Noé entrou e ninguém viu. Não só ninguém, mas os parentes de Noé, os parentes da esposa dele, os parentes das noras deles, ninguém se apercebeu. Ninguém deu crédito àquilo tudo. E aí, vamos lá no versículo 38. Porque nos diz de cada no versículo 39. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Versículo 42. 42 diz assim: por isso, Jesus falando, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Como Jesus quer nos encontrar quando Ele vier? Como a nossa irmã Carmen. Mesmo vivendo dias de adversidade, porque quando Carmen vai no ciclo de oração algumas vezes, e eu vejo como ela está, porque ela tem passado, tanto na parte de profissão, na parte emocional, o problema com a enfermidade do sogro, a enfermidade dos pais, mas a Carmen está sempre firme no Senhor. Isso me inspira nela. Porque não são as adversidades da vida que tiram o foco dela, que está em Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, e ela continuar discipulando, continuar sendo discípula e discipuladora. Isso é incrível, porque às vezes nós encontramos discipuladores, mas que nem é discípulo mais. Pregar o Evangelho se encontra vários pregando, mas Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, mas eu fiz, aconteceu, mas
era discípulo. Era discipulador, mas não era discípulo. A Carmen é uma discípula, mas discipuladora. Então isso me encanta na Carmen. Mas vamos lá no capítulo de Apocalipse, versículo 22, 17 e 20. A Carmen é para mim como aquele servo sábio e fiel, que o seu Senhor viajou, né? Deu uma incumbência das tarefas, né? E deu ordem também ao mordomo. Ele não disse a que hora ele viria. E bom será que todos nós sejamos também assim, tenhamos essa ideia que nós temos uma responsabilidade, uma missão e uma tarefa. E quando o nosso Deus voltar, assim como aquele chefe de família que não disse nem o dia nem a hora que ele viria, e para que ele não chegasse e encontrasse todo mundo de surpresa dormindo, né? E sem cumprir a tarefa que o Senhor lhe propôs. As 10 virgens dormiram, mas as 5 prudentes estavam com reserva de azeite. Então tudo isso nós precisamos fazer como servos fiéis e sábios. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, 20. É mais fácil pregar no centro de oração, tá, gente? 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quando desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. E o versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus quer com isso? Preparar a sua noiva. Precisamos estar prontos, aguardando com expectativa, porque Paulo aguardava lá no tempo dele. O tempo do fim, desde o nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição, para cá. Não sabemos a hora, mas o sinais está dizendo que está próximo. Em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E ele diz que breve vem. Guarda a sua coroa. Guarda a sua coroa, para que ninguém tome. Porque os embaraços dessa vida nos atrapalham na caminhada que nos está proposta. Então, como o Senhor quer nos encontrar? Quão formosos são os pés sobre os montes daquele que anuncia as boas novas, boas notícias. Mas, irmã Milda, você só deu só uma notícia aí. Quer uma boa notícia? Apocalipse 21, versículo 3 a 7. Aí vem onde você está. Versículo 3 a 7. Diz assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais Covid, não vai haver mais morte de Covid, não vai haver mais necrotério cheio, nem vai haver necrotério, nem hospital, nenhuma tristeza, nenhuma saudade, nenhuma dor, nenhuma lembrança do pecado, nenhuma lembrança de nenhuma maldade na terra. Acabará tudo. Não haverá mais morte. Oh, glória a Jesus. Nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirma: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda:
tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E aí você pode dizer para mim, mas irmão, eu não estou preparado. Eu não tenho nada para apresentar a Jesus. Eu não tenho talento. Eu não sei dançar como a Carminha. Eu não sei dançar como o pastor Henrique. Eu não sei pregar como o pastor Sandro. Eu não sei pregar como o pastor Henrique e o pastor Márcio. Irmão, eu não tenho talento. Mas sabe o que a pessoa diz para você? Isaías capítulo 55. Isaías 55 diz assim: meu Isaías da minha vida. Isaías 55 diz assim: olha que esse tudo, como disse a Carminha, da forma que ela falou, bonecas. Ele está dizendo: todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, é hoje, comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. E aí ele diz: por que investir o dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, e a vez de deleitar-vos com manjares e revigorantes. E aí ele chama no versículo 3, ele faz o convite: escutai-me, vinde a mim, ouvi-me, e a vez de viver, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Sabe o que ele está dizendo com isso? Essa aliança jamais será desonrada por ele, jamais será desvalorizada, jamais será rompida. Então, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essas boas notícias, Jesus veio manifestado em carne. Às vezes nós temos assim uma certa dificuldade, mas Jesus é Deus, sim. Mas quando ele veio aqui na terra, ele sofreu na carne. Ele veio em carne, de forma sobrenatural. Deus é Deus de sobrenatural. Desde a terra sem forma e vazia, terra um caos, Deus é sobrenatural o tempo todo. Deus fazer uma virgem ter um filho, né? Deus pegar um homem como Abraão e fazer dele um homem no meio de uma idolatria e fazer dele o pai de muitas nações com a mulher estéril. Aí o Senhor fala, promete, vem Isaac, e aí o Senhor prepara lá a Rebeca, outro estéril. É Deus de impossível, é Deus que abre mar. É Deus que o homem anda sobre o mar. Mas foi Jesus que andou. Quem disse? Pedro andou, ele foi e voltou. Porque Pedro só não foi, não. Com certeza Pedro voltou. Jesus botou Pedro no cangote. Pedro deve ter voltado pelas águas. Então coisas impossíveis aconteceram. E coisas impossíveis continuam acontecendo. Mas Jesus foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, crido no mundo e recebido na glória. E ainda hoje está sentado à direita de Deus Pai. E na presença de Deus Pai, Ele intercede por mim e por você, na disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Então não dispensemos essa amizade, essa aliança e esse tempo oportuno. O dia para se voltar para Jesus é hoje e é agora. E Jesus quer mais servos fiéis e sábios como a nossa irmã Carmen. E aqueles que estão com ela são privilegiados para levar e prosperar na história, né? Prosseguir na história, não é bem prosperar, prosseguir na história, fazendo o que ela está fazendo. É assim que Jesus quer encontrar o seu povo.
porque é indispensável que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo habitado. E quem é que vai pregar? Carmen, vocês, eu, pastor Henrique e todos nós. Não só dando folhetos, aproveitando as redes sociais. O Senhor nos deu a tecnologia. Se hoje nós pudéssemos chegar perto de Paulo, chegar perto dele e dizer: meu irmão Paulo, eu quero te dar um abraço, porque você viveu numa época onde você ganhou muita gente. E ele poderia dizer para a gente também: minha irmã Milza, eu gostaria também de te conhecer, porque você nasceu na época da tecnologia. Quantas almas você ganhou para Jesus? E aí o que eu ia responder para Paulo? Nem sei, Paulo, nem contei, são pouquíssimos. Não contei porque são muitos, não são poucos. Então que o Senhor nos ajuda a nos encontrar como os discípulos. Continuar nessa alegria, dançando com palmas nos momentos bons e nos momentos ruins, aguardando a promessa do Senhor, como Paulo aguardou, como toda a igreja de Tessalônica aguardou, né? Com expectativa, porque hoje pouco se fala na vida de Jesus. Eu tenho 30 anos de convertida, a gente cantava muito: o rei está voltando, e a trombeta vai soar, nosso nome a gente vai ouvir, que tem louvores até que nem é muito teológico, né? Nosso nome não é bom ouvir, que não sei o quê, e o mercado está vazio, e os aviões, e toda aquela parte do arrebatamento, né? Antes da tribulação, e que uns acreditam, outros não, enfim, não vou aumentar nisso, mas a gente sempre esperava. As noivas, Jesus comprou para Deus Pai um povo, tribo, língua e nações. Povos, tribos, línguas e nações. E aí, quando fala lá das virgens, as virgens colocavam as lamparinas na janela para mostrar que elas já estavam desposadas. E a qualquer momento o noivo voltaria. Porque lá no Oriente, os noivos fazem assim, ainda fazem em alguns lugares. Eu ouvi falar agora há pouco tempo que em Angola ou em Moçambique também ainda faz assim. O noivo vem, faz o contrato com os pais, nem conhece a noiva ali, que às vezes nem conhece, às vezes já é conhecido, mas às vezes não. E o noivo parte para preparar a casa, preparar a morada, preparar a roça, né, que geralmente é agricultura. E aí depois ele vem para o casamento, sem avisar a noiva. Ela precisa estar com a lamparina cheia de azeite, porque às vezes ele vem numa hora que ela não espera, e à noite. E naquela época não tinha lâmpada como hoje. A lamparina sempre tinha que estar com reserva de azeite, porque se o noivo chegasse, se ela não tivesse com reserva de azeite, como que ia ser? Que vergonha ela ia passar? Estava demonstrando com isso que ela não estava preparada nem na expectativa. Você e eu já nos casamos, alguns aqui já são casados, e nós sabemos quando nós estamos para nos casar, nós nos preparamos. E a preparação do vestido, é a preparação com o convite, é a preparação com as daminhas, é a preparação com a igreja, e é com a ornamentação. A gente se adorna para o noivo. Não é diferente. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. E nós não podemos esquecer disso. Amém? Vamos orar? Pai amado e santo, em nome precioso de Jesus Cristo, nós sabemos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não perde o controle de nada. Mas nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós às vezes ficamos descontrolados. É com pandemias, Senhor, é com circunstâncias em nossas vidas, ó Deus. Às vezes, meu Pai, ficamos com preguiça de orar, demoramos, meu Senhor, nas redes sociais, ó Deus eterno, e negligenciamos, meu Senhor, até mesmo, Deus, a tua vinda. Mas, Senhor, para apressar a vinda do Senhor, Senhor, nos abençoa. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nem sequer amar como a tua serva Carmen ama, Senhor. E nem sequer, Senhor, guardar o contato com aqueles que ela ama, Senhor, sem esquecer. Ainda que tenha passado 25 anos, Senhor. Mas assim, Senhor, muito mais do que cabe, que não, meu Senhor, esquece daqueles que passam por ela, Senhor. O Senhor não esquece de nós. Ainda que no nosso meio, Senhor, alguns se desviaram. Alguns
Senhor. E alguns deles, até a Carmen tem visto nas redes sociais que tem pisado na bola, mas ela continua amando do mesmo jeito. Ó Senhor, quanto mais o Senhor, o nosso Deus, que nos tem gravado na palma das tuas mãos, Senhor. Que ainda que uma mãe, Senhor, que ama o seu filho, que amamenta, Senhor, ela se abandonasse esse filho, o Senhor jamais nos abandonará, Senhor. Por isso, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada um de nós estarmos atentos e vigilantes, Senhor dos exércitos, em tudo que pensamos, em tudo que fazemos, em todo o nosso proceder, para agradar o noivo, meu Deus. Que o Senhor, quando voltar, Senhor, as nossas roupas estejam alvas e não falte óleo sobre a nossa cabeça. Que estejamos, Senhor, como as virgens, Senhor, que não sabia se o Senhor viria de manhã, no raiar do sol, Senhor, se o Senhor viria à tarde, no cantar do galo, Senhor, à meia-noite, Senhor, não sabia, Senhor. Da mesma forma estamos nós. Mas nos prepara, Deus, enche-nos do Teu Santo Espírito e nos ajuda com esse amor, sem ignorar o outro, sem agir com indiferença ao outro, Pai. Nós precisamos dessa ajuda. No nome santo de Jesus, eu entrego a Carminha nas tuas mãos, para que o Senhor fortaleça a tua serva, para que ela continue sendo inspiração para nós, Senhor, sincera, humilde, Senhor, no que ela faz, sem tocar trombeta, Deus eterno e santo. Eu louvo a Ti, porque um dia o Senhor me apresentou a tua serva Carmen, Pai. Glórias a Ti pela vida dela e glórias a Ti porque o Senhor tem a sustentado e por todas essas meninas, Senhor, que tem estado com ela, Senhor. Eu louvo a Ti porque eu vejo, Senhor, uma geração abençoada. Eu vejo uma geração temente ao Senhor, Pai, e isso é muito bom, saber que nem tudo está perdido. Graças Te damos, Senhor, e louvamos a Ti porque a glória e a honra é do Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Microfone, tá? Eu falei que para mim é a parte pior. Chama o pastor aqui para orar pela Milza, essa palavra tão abençoada. Amém. Deus é uma bênção. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pela vida da Milza, que certamente nos abençoou com essa palavra. Pai Santo, louvado seja o Teu nome pela vida da Tua serva. É bom saber que o Senhor tem levantado pessoas tão fiéis, que amam ao Senhor, tão cheias de conteúdo da palavra de Deus, e que o Senhor colocou aqui na nossa comunhão também para orar, estar do nosso lado e para nos abençoar, como foi feito hoje com a Tua palavra. Então, orando, digo que o Senhor renove as forças de Deus e que ela continue a caminhar, amando ao Senhor e sendo a bênção que ela tem sido para nós aqui nesse lugar. Como igreja, nós abençoamos a Tua filha e agradecemos a Deus pela bênção dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Tia Carmen, matriarca da juventude. Gente, antes da gente apresentar, aqui, né, a última dança da noite, eu não queria deixar assim, de honrar duas pessoas aqui, né, que eu deixei de... Três, na verdade, né, que eu deixei de falar, mas já sumiram as lembrancinhas, mas depois eu vou dar, tá? Mas eu gostaria assim, de chamar aqui, porque eu gostaria de honrar essas pessoas. Uma, na hora que eu falei aqui das parcerias, como eu não fui falar nela, eu chamo ela de parceira e não chamei ela aqui. Então eu queria honrar também a Rose, que ela é uma das pessoas, né? A gente se chama de parceira porque nós somos parceiras. Então eu não podia deixar de honrar, de atualizar a Rose.
É uma bênção, né? Para esses adolescentes. Né? Eu te amo. E muito obrigada, né? Por estar sempre, né, nos convidando para fazer parte, né, de tudo isso, né? Amém. Eu vou esperar essa parceria depois que tiver sua lembrancinha, tá? E outro é esse casal que eu vou falar para vocês, né, que na nossa trajetória de vida com Deus, Deus vai dando os presentes para a gente no caminho, né? Então, quando eu liderava a dança junto com a Josiana, há 8 anos atrás, né, e a Josi me deu a notícia de que ela estaria saindo do ministério, vou contar para vocês assim que eu fiquei perdida, né? Eu achei que ali o ministério ia acabar, porque eu não ia conseguir prosseguir sozinha, né? Eu junto com ela, né? A gente sempre parceira ali. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer sozinha agora? Eu não sei o que fazer. Eu fiquei, né, sem saber o que fazer. Naquele momento, coloquei diante de Deus, né? E era propósito de Deus realmente continuar, né? E aí eu fui, né? Por um acaso eu fui num congresso e eu estava numa caravana onde uma menina falou para mim assim, eu estou fazendo uma escola de arte. E aí eu olhei para ela e falei assim, é mesmo? Ela falou assim, poxa, uma bênção na minha vida. E ela começou a falar da escola. Eu falei assim, gente, isso era tudo que eu precisava nesse momento. E eu fui para aquela escola de artes e eu fui tão abençoada naquela escola de artes. E ali eu aprendi tudo que eu deveria fazer. Deus, ele é tão incrível, né? Porque o propósito é dele. Não somos nós somos só instrumentos do Senhor, né? Cada um, aquilo que o Senhor chamou para fazer, né? E naquele momento, Deus usou esse casal como instrumento para abençoar a minha vida. Ali eu aprendi, através deles, através daquela escola, né? Tudo que eu deveria fazer ali para prosseguir, ensinar as meninas. Ali eu aprendi na parte teórica, eu aprendi na parte prática, aprendi tudo ali, né, o que fazer. E aí eu gostaria de honrar aqui, né, o pastor Wallace, pastora Valéria, que vai estar aqui, o pastor Jean, que vai viajar, né, onde foi a escola de arte que eu fui e estudei lá por um bom tempo, né, e hoje eles vieram aqui. E eu queria honrar vocês, vocês são bênçãos, vocês me abençoaram tanto naquela época. Eu não me esqueço da pastora Valéria, porque houve um momento assim que eu não estava mais em condições de pagar a escola de arte. E aí ela falou assim, Carmen, e se a gente te der uma bolsa, você fica? Eu falei assim, eu fico. Aí ela falou, porque Deus tem um propósito. E aquilo entrou tão forte no meu coração, e eu levei aquilo no meu coração. Né? E eu vejo hoje que Deus tinha um propósito, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então eu quero honrar vocês. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eles são uma bênção, são uma bênção. A lembrança de vocês também. Esse daqui é o pastor Docinho. Ele é chamado de pastor Docinho porque ele é um docinho mesmo, de verdade. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo, tá? Pelo carinho até hoje, né, que vocês têm, né? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Continuo usando vocês como instrumento. Ele me deu uma notícia agora há pouco tempo que tinham convidado ele para voltar para a escola de arte. Eu falei assim, que bênção, né? Amém. Deixa eu tirar isso daqui, gente. Amém. Quando acabar a música, não vai logo embora não, que a gente vai orar, tá? Vamos ter agora a última apresentação. Só um minuto.
Gente, só queria pedir mais uma coisa. Eu sei que todo mundo já veio aqui na frente pra gente tirar fotinho, mas eu queria chamar todos vocês de novo. Aqueles que já foram da dança, aqueles que já participaram de flash mob com a gente. Vocês podem vir aqui de novo? Eu sei que teve gente que chegou depois. Eu queria muito que vocês viessem aqui, porque eu queria pedir ao pastor para orar por todos nós. Vocês podem vir? Pastor, vai entender? Pois é. Vou passar aqui na igreja.